Olá, caríssimos, meus alunos da UFOP, da disciplina de Brasil 2. Eu estou aqui, preparei esse momento para a gente dar continuidade às nossas atividades e pensar um pouco em relação à geopolítica contemporânea. No entanto, eu não vou tratar do contemporâneo pensando a atualidade, né? O que seria, por exemplo, pegar o momento presente mesmo, né? As eleições, agora esse momento mais atual. Eu vou fazer um percurso, né, de a gente pensar um pouco o que seria uma geopolítica clássica, o que seria a nova geopolítica, como é que está assentado, né, a estrutura de poder, de certa forma, na contemporaneidade, como é que a gente, de certa forma, pode entender o que significa essas palavras, geopolítica, por exemplo. Então, eu preparei aqui um slide e quero compartilhar a tela com vocês e espero que traga aqui, de certa forma, alguma novidade, que a gente possa também suscitar ideias, pensamentos, e não parar meramente na aula em si, tá? Então, eu titulei esse momento como Gestão do Território e o Brasil na ordem geopolítica mundial contemporânea, e aí, claro, tem uma observação, porque o próprio termo contemporâneo, não sei se eu já falei isso em outro momento, ele é um termo, de certa forma, elástico, né? Como ele é um termo que envolve a questão tempo, o contemporâneo daqui a 5 mil anos já não vai ser mais o contemporâneo do momento atual. No entanto, alguns filósofos vão falar de Revolução Francesa, outros vão colocar, por exemplo, a Revolução Industrial como a fase contemporânea, outros vão falar do período mais recente, né? Se a gente pudesse também até, inclusive, o contemporâneo a gente dividir em fases, por exemplo, o período de acumulação flexível, né? A saída do Fordismo, a terceira Revolução Industrial. Então, a gente poderia ter esses entendimentos, né, do contemporâneo. Agora eu trago um primeiro, vamos dizer assim, um questionamento sobre a geopolítica com base num texto que está aqui nesse livro, A Necessidade da Geografia, um livro recente, de 2019, que é organizado por Ana Fani, que tem diversos textos, inclusive pensando a questão da geopolítica e da geografia política. Tem um texto do Vanderlei Messias da Costa, que é um autor que trabalha também com a questão da geografia política e geopolítica, e o texto também que é o que eu usei, né, o Território da Geopolítica, do André Roberto Martins, que é o professor da USP. Tá? É um texto recente, o livro agora é publicado em 2019, e é importante a gente entender os termos, né? E saber que os termos, eles têm uma origem, ele tem a perspectiva, vamos dizer assim, etimológica da palavra, ele, quando é tratado enquanto conceito, ele pode ser polissêmico, pode ser apresentado de diversas formas, a depender da teoria que a gente está ali, daquela tradição que a gente está podendo fazer a leitura daquela palavra. Então, uma primeira problematização vem em torno dos termos, né? De como é que surge, como é que a gente pode entender os seus significados. E o professor André Martins, ele coloca uma questão para a gente iniciar, né? A gente pode entender a geopolítica, por exemplo, como um mero recurso de manipulação ideológica, visando a interesses particulares, ou a gente pode entender a geopolítica como um manual de recomendações que tem uma lógica, que parte de teorias, de certa forma, científicas, para antever uma situação, para planejar também uma situação. Então, aí são, vamos dizer assim, dois entendimentos. Como é que, de certa forma, a gente pode entender o que é geopolítica na visão de alguns autores? Né? O José Williams Vicentini, ele ficou muito famoso por trabalhar livros didáticos, né? Publicar livros didáticos. É um professor da USP. Em Novas Geopolíticas, por exemplo, ele escreveu, isso aí de 2007, né? Ele escreveu também Brasília, a capital da geopolítica. Então, um autor que merece a gente visitar a obra dele. E aí ele diz, nesse livro, As Novas Geopolíticas, é possível baixar ele em PDF, por exemplo, ele vai falar: geopolítica é um entendimento do poderio mundial ou regional, dos conflitos e tensões entre estados ou povos, do equilíbrio instável de forças no âmbito internacional. Então você vê aí que a geopolítica ela tem uma relação muito forte com a questão da perspectiva do Estado, dos conflitos, de uma escala também a âmbito, vamos dizer assim, internacional.
O Miyamoto, que é um cientista político, né, porque o Vicentino é da geografia, né, professor da geografia. O Miyamoto é um cientista político e ele recentemente escreveu um texto, agora 2020, é possível vocês também baixarem na internet, um artigo, que ele vai... o texto é Brasil, Geopolítica e Sistema Mundial. E aí ele vai dizer, assim, de forma muito direta, muito sucinta, que geopolítica é uma teoria do poder, tá? Então, achei assim que essa frase também, assim, essa forma de definir também é uma forma muito objetiva, muito sucinta e interessante. O Josué de Castro, que foi um médico e ficou muito famoso, né, por trazer conteúdos para pensar a geografia, ele pensou a geopolítica da fome, por exemplo. Ele escreveu o livro Geografia da Fome e escreveu Geopolítica da Fome. E é um autor, assim, que ele ficou conhecido internacionalmente, ele teve uma vivência fora do país e ficou também sendo lido por outras pessoas, né? Tanto que o prefácio do livro é um prêmio Nobel que faz, então, assim, é uma obra de peso, né? Em 1951. E aí ele já reivindicava o uso da palavra geopolítica, porque ele questionava que a palavra geopolítica ela foi desviada do seu significado essencial, que para ele porque por muito tempo houve um preconceito, né, de tratar a geopolítica, de incorporar o discurso da geopolítica, queriam fazer distinção entre geopolítica e geografia política, o que é cabível também fazer esse tipo de distinção. Só que é polêmico, cabe debates, né? Assim, na formação do conhecimento, pessoal, como eu penso, como a gente coloca aqui, a ideia de a gente pensar as coisas enquanto processo. Se a gente pensa as coisas enquanto processo, a gente está falando de pesquisa, de pensar as coisas através de pesquisa científica, que envolve questionamentos, debates, visões antagônicas, tá? Para a gente formar a nossa visão. E aí, como eu estava falando, o Josué de Castro, ele traz uma coisa que é bastante interessante, é que ele resgata, né, o termo geopolítica. Não vamos abandonar o termo é importante. E aí ele considera que a geopolítica é uma disciplina científica que, de certa forma, busca estabelecer correlações entre os fatores geográficos e fenômenos de natureza política, a fim de demonstrar que as diretrizes políticas não têm sentido fora dos marcos da geografia. E ele não falava só de uma geografia natural, determinista, porque tudo bem, a gente está em 51 aí, né? Mas ele também falava da existência de uma cultura, da importância, né? E da problematização, inclusive, da fome. Então, o José de Castro ele traz essa importância para o termo, colocando que a gente pode utilizar o termo geopolítica e saber que essa geopolítica ela tem uma correlação muito forte com o espaço, com a geografia, e não se pode pensar fenômenos de natureza política sem a gente considerar as instâncias do marco geográfico, do território, do Estado, da cultura, tá? Então, essa é uma reivindicação importante. Em síntese, vamos dizer assim, que estamos de acordo com a Berta Becker, que foi a autora, né, a professora do Rio. Ela tem uma quantidade de contribuição significativa, inclusive boa parte da aula seguinte, né, do segundo momento da aula, vai se centrar sobre esse livro, Brasil, uma nova potência regional na economia mundo, que foi publicada Berta Becker com Cláudio Eger, lá do Rio, que é muito interessante esse livro e ela tem uma contribuição importante. E aí ela diz, né, que a geopolítica, a preocupação central da geopolítica diz respeito às práticas de poder e o espaço geográfico. Ela fala essa afirmação naquele livro Conceitos e Temas, que ela tem um capítulo nesse livro, A Geopolítica na Virada do Milênio, Logística e Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, novamente, a ideia de geopolítica ter uma correlação entre práticas de poder e o espaço geográfico. O José William Vicentino ele também vai colocar que a geopolítica é um estudo interdisciplinar, por exemplo, vai entrar diversos autores nesse campo, não é o campo da geografia, mas a gente pode ter cientista político, pode ter os estrategistas militares, a gente pode ter sociólogos, politólogos, a gente pode ter, ou a própria galera da geografia também, debatendo essas questões que a geografia suscita, a geografia política suscita. Então, o Vicentino ele coloca, né, que a geopolítica, ela, de certa forma, investiga os diversos atores e as inúmeras facetas das relações de poder na sua dimensão espacial. Então, traz essa colaboração sobre a relação de poder e sua dimensão espacial novamente. Então,
No entanto, o termo geopolítica, numa perspectiva clássica, continua tendo, né, uma perspectiva ainda de pensar o poder, pensar o Estado, mas, vamos dizer assim, que há uma mudança na estrutura, vamos dizer assim, do que é o poder. O poder, atualmente, não é o poder que foi, por exemplo, em sociedades medievais, em sociedades que iniciaram ali, vamos dizer assim, o capitalismo, o comércio, a Revolução Industrial. Então, a estrutura de poder, o poder mundial, está centrada em quê? Isso aí há uma mudança com o passar do tempo. E a geopolítica, ela nasce, né, como, enquanto rótulo, tá, pessoal? Aí, o Miyamoto, por exemplo, ele vai até dizer que seria perca de tempo querer tributar uma pessoa, assim, a geopolítica, ela é tributária de fulano de tal, o termo é tal, começou com fulano de tal, mas a gente, fazendo esse exercício, né, o Vicentino, ele traz, dizendo que foi o jurista sueco, o Rodolf Kingler, que em 1905 definiu a geopolítica como a ciência que estuda o Estado como organismo geográfico. Então, dentro da geografia, a gente pode destacar a importância do Hatzel. Eu não tinha nem, no primeiro slide, eu não trouxe nem essa definição aqui de Hatzel, mas achei que a gente merecia, né, trazer alguma coisa assim mais específica dele, que é um texto do Hatzel, né, que alguns vão dizer que é o pai da geografia política, que é o pai da geografia humana, que vai trazer, né, aí uma contribuição para pensar a geopolítica lá na Alemanha, né, um dos fundadores da geografia, de certa forma, a gente pode dizer, né, em alguns aspectos, tá? E aí ele, num texto que a gente pode ter acesso, que é na geografia, na revista da Geografia do Fluminense, o Hatzel, ele diz, né, que ao contrário da ciência política, que até o presente rigorosamente se absteve de toda consideração espacial, de toda medida, de todo inventário comparado dos estados e das porções do Estado, a geografia política só pode ser fundada a partir dessas temáticas, vendo o Estado como um organismo que mantém com o solo uma relação necessária, mas não suficiente, o que levaria a um determinismo simplista. Aos olhos de alguns politólogos e sociólogos, como também para numerosos historiadores, o Estado plana no ar, e o território do Estado não é mais do que uma forma superior de propriedade fundiária. Aí eu quero destacar duas coisas, né? Uma primeira perspectiva é que o Hatzel está identificando que, para os cientistas políticos, para outros autores, havia uma certa negligência com a consideração do espaço. E uma outra perspectiva também é que a geopolítica para o Hatzel tem uma conotação entre o Estado e a sua relação com o solo, com o território. E não só o território, vamos dizer assim, como propriedade fundiária, mas o território como um organismo vivo, fazendo essa relação sociedade e natureza, porque ele tinha percebido, por exemplo, que os organismos vivos, né, tanto os animais como os próprios seres humanos, necessitavam cada vez mais de espaço, e a gente tinha uma terra que era uma terra finita, então a gente tinha aí um certo desequilíbrio, né? Enquanto a sociedade cada vez mais vai precisar de espaço para se desenvolver, e a gente, por outro lado, vive uma terra que é finita, então aí tem um paradoxo. E aí ele coloca, né, toda a questão da teoria do espaço vital, a importância do Estado para o desenvolvimento daquela sociedade, e o Estado também demarcando fronteiras, né, que ele vai dizer em outro momento, outra citação, que os Estados mais desenvolvidos, mais organizados, são estados que estabelecem a sua fronteira com mais nitidez. E aí vai falar de povos atrasados, povos desenvolvidos, e claro que vai entrar também numa seara assim, de julgamento de valores, e vai ter aquela polêmica em relação, por exemplo, à raça ariana e os civilizados, né, que são os europeus, os bárbaros, que são os indígenas, por exemplo. Então, algumas coisas que vão demarcar esse período para a geografia, que inclusive isso vai penetrar nos livros e todo um entendimento, né, porque como a gente vai ver no segundo momento da minha fala, a ideia da geopolítica também tem uma compreensão de sociedade, uma instituição, né, de certa forma, de alguns valores. Dentro ainda da perspectiva, por exemplo, da geografia clássica, da geopolítica clássica, o Vicentino vai destacar, por exemplo, que houve alterações de defesas de teses
que faziam assim para pensar o que seria o poder, né? Então, o que é que a gente pode pensar que é o poder? O que legitima o poder de um Estado? Aí, por exemplo, Mahan vai pensar que é o domínio das grandes navegações, o domínio do poder naval. O poder vai estar mais centrado nessa perspectiva. O Estado que domina as navegações, por exemplo, é o Estado que vai deter mais poder. Mackinder vai falar da visão geoestratégica, por exemplo, ele vai falar da Interland, lá, que é a terra-coração. Quem dominou a Europa Oriental domina do ponto de vista territorial também, né, da perspectiva geoestratégica, tem mais poder, por exemplo. O Hausdorff vai falar da expansão da geopolítica, vai trazer a contribuição de uma revista, né, pensando na geopolítica também, vai falar da ideia do espaço vital, dialogando um pouco com Haas, vai falar da ideia de raça ariana, e fazer uma defesa, né, de um entendimento de superioridade, por exemplo, da raça ariana. Sendo que aí a gente vai, de certa forma, a sociedade vai passando por transformações, né? Tanto que, por exemplo, os seguidores de Hudson, né? Alguns vão dizer que ele foi mal interpretado e que houve aí a ideia do determinismo geográfico, falando, por exemplo, o território enquanto espaço natural, os recursos, que vai dizer que aquele país, aquele estado vai ter força, vai ter. Claro que isso, para um determinado momento, tem uma fundamentação, tem uma relação, mas não é isso que vai determinar o poder, né? Vai começar a haver questionamentos, né? Principalmente pós as guerras mundiais, né? Com recuperação, por exemplo, do Japão, investimento. O Japão tem um território administrativo menor do que o Brasil e, no entanto, se torna uma potência muito maior do que o Brasil. Então, aí há uma superação, né? De uma geopolítica clássica que tinha um entendimento muito vamos dizer assim, o poder estaria muito assentado no domínio de um determinado recurso natural, de domínio de um território, para passar a pensar o poder já dentro de uma outra estrutura, já numa sociedade aí oriunda da terceira revolução industrial, que vai valorizar a ciência, vai valorizar a informação. Então, na década de 70, pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai viver uma estrutura de mundo bipolar, que seria a ordem bipolar, né? Alguns vão dizer que a gente viveu uma ordem monopolar, com predomínio da força da Inglaterra, porque seria a primeira revolução industrial. Depois a gente vai ter uma ordem bipolar, por um lado, os países capitalistas representados pela hegemonia dos Estados Unidos, e por outro lado, os países socialistas representados pela União Soviética, e depois um mundo multipolar, que com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, a gente vai ter novas potências, novas emergências multinacionais e outras perspectivas que vai delinear aí, vamos dizer assim, um mundo multipolar. E na década de 70, houve um livro para pensar a retomada, né, de uma perspectiva, inclusive, crítica, né, da geografia política, porque a geopolítica, se você for observar, ela também teve muito ligada ao poder militar, ao poderio militar, os estrategistas, aqueles que realmente colocavam a coisa na prática, não só apenas numa espécie de planejamento ou numa espécie de arcabouço teórico, mas também que tinha ações, atitudes de demarcar territórios, de avançar fronteiras, etc. e tal. E o Yves Lacoste vai colocar isso, né, que a geografia, num livro meu que panfletário, assim, que foi um livro que foi bastante disseminado aqui, inclusive no Brasil, ele vai colocar que a geografia, e isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Como a geografia, ela teve muito atrelada à geopolítica, aos estados maiores, então a gente tinha aí a geografia dos estados maiores, seria a geopolítica com a aplicação prática de um saber geográfico, conhecimento de um território, e, por outro lado, a gente tinha a geografia dos professores, que, de certa maneira, era todo aquele conhecimento, o arsenal de um conhecimento da geografia, que nas escolas ficavam meio que como uma espécie de decoreba e uma geografia sem graça, enfadonha, e, no entanto, um saber muito apropriado pelo Estado, utilizado pelo Estado, e aí, como ele diz, né, serve para, em primeiro lugar, fazer a guerra. E, claro, fazendo uma crítica, porque o Lacoste, ele, de certa forma, tem uma postura radical, vai escrever vai ser autor de uma revista, né, Heródoto, que aí vai trazer textos de crítica, né, ao próprio sistema, a própria geopolítica, como ela era feita, né, para a dominação, crítica à ideologia que existia por trás da ideia da geopolítica. Então, é um livro que é marco, né.
E aí a gente poderia pensar, mas aí, para frisar, né, vamos dizer assim, para a gente ter mais claro o que seria uma geopolítica clássica e o que seria, por exemplo, a gente pensar a nova geopolítica, quais são as características desses aspectos, né? Então, em síntese, né, em resumo, as geopolíticas clássicas, elas foram elaboradas e, de certa forma, apropriadas primeiramente com os militares. Depois a gente tem jurista, geógrafo, mas sempre pensando a questão da guerra, a questão do poder, ampliar o poder militar, através do poder militar, através da força, e as novas geopolíticas pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Que já vai trazer aí, de certa maneira, um novo momento. E claro que o medo, né, de conflitos, né, principalmente no período bipolar aí, de uma guerra nuclear, então com o desenvolvimento da técnica, mas aí essas novas geografias elas começam a ter contorno de outros conflitos, que não era apenas em torno de estratégias militares e econômicas, mas também vai entrar temas de cultura, simbólico, porque vão existir, como o Manuel Castells gosta de falar, né? Ele diz que para todo poder instituído tem também o contrapoder. Então existiu diversas lutas de reforma contra os poderes instituídos. Então, a geopolítica surgida aí no final do século XX, por exemplo, tem uma preocupação fundamental com a correlação de forças, antes que era visto em torno do poder militar, mas hoje a perspectiva predominante é a perspectiva econômica, tecnológica, cultural e social, que, de certa forma, no âmbito do território, vai ter uma ênfase aí pensando o espaço mundial. Tá? Isso é uma afirmação do Vicentini na Nova Geopolítica de 2007. Então, essas novas geopolíticas, elas não são feitas para o Estado e tampouco vê o Estado como o único ator na política mundial, porque era uma característica da geopolítica clássica, era pensar o Estado como o centro do poder, tá? E a geopolítica feita para o Estado, para ampliar o Estado, para fortalecer o Estado. E na nova geopolítica, por exemplo, há uma ruptura. Não, o poder não está centrado apenas no Estado. E a geopolítica ela não é só um aspecto que diz respeito ao Estado. E aí os novos autores são, de certa forma, levados em consideração debates de grandes civilizações, as culturas, ONGs, vai ter também a questão das multinacionais, vai ter também a formação, né, de grandes organizações, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, a OMC, o FMI, os blocos e mercados regionais, União Europeia, NAFTA, Mercosul. E então, chegando aí a pensar, né, no caso a nova geopolítica, novos campos de luta, que vai envolver questão tecnológica, né, existe uma filosofia da técnica, existe uma ética, né, na tecnologia, até que ponto, quais são os limites dessa tecnologia, a sociedade aí, de certa forma, acreditando que vai tudo, né, alguns, né, que tudo a tecnologia vai resolver, então põe-se em questão isso, põe-se em questão a própria forma como a gente se relaciona com a natureza por conta das revoluções industriais. Então a questão ambiental vem à tona, a questão dos direitos das minorias é outro campo também, e claro, a democracia. Né? Então, e aí eu estou inserindo esse tema, né, da democracia como um aspecto muito importante para a gente pensar, no caso, aí as novas geopolíticas. Né? Então, o Clélio Campolina Diniz, que é um economista, que foi inclusive ministro da ciência e da tecnologia na época de Lula, em outro momento, ele fala que as novas geopolíticas é a gente já pensar esse período da globalização, já, então, aí, da terceira revolução industrial, pós-segunda guerra mundial, a crise, né, do sistema global, por exemplo, pensando tanto o capitalismo como também a crise socialista, a emergência de novas economias, de novos países, a acelerada mudança tecnológica, outro tema também da geopolítica, como também os novos e sofisticados recursos militares. Isso não deixa de ser importante, tá, pessoal? É importante a gente também trazer isso. A formação, por exemplo, do BRICS, né, do G20, né, o BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e agora mais recente, África do Sul. Então, o próprio G20, né, que também tem a participação de países como Brasil, México, Argentina, tá? Uns 20 países mais, vamos dizer assim, mais fortes economicamente. Então,
Uma coisa para agora a gente pensar, essa questão da geopolítica está relacionado o quê? Estado, está relacionado em escala internacional, está relacionando aí com a questão do poder, né? Como é que a gente, o que é entendido como poder? E aí a gente precisa entender isso, por exemplo, uma das formas de entender isso é através da divisão internacional do trabalho. Como é que foi instituindo a divisão internacional do trabalho? Né? No primeiro momento a gente tinha a Revolução Industrial, como eu falei, o poderio da Inglaterra, através da indústria têxtil, por exemplo, com a detenção da técnica do uso do ferro, do desenvolvimento das ferrovias, dos transportes, da máquina a vapor. E depois a gente vai ter uma segunda divisão internacional do trabalho, pensando, por exemplo, o predomínio, a emergência, né, a força dos Estados Unidos, que vai, de certa forma, impor, né, aí um novo estilo de vida através vamos dizer assim, da eletricidade, do uso dos automóveis, tá? Da produção e consumo em massa. E depois a gente tem a questão da emergência da tecnologia da informação, o uso do computador pessoal, que é uma outra forma de pensar a divisão internacional do trabalho, que é assentado na pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, que é um fator que vai ser importante. E aí, para pensar isso, eu só trouxe assim um pouco, vamos dizer, os ciclos, né, com base no texto do Clélio Campolina Diniz, ele traz aí os ciclos de Kondratiev, que aí ele vai falar de 6 ciclos, tá? Alguns vão falar de primeira, segunda, terceira, quarta Revolução Industrial. O Milton Santos ele vai trazer também uma outra nomenclatura. O que está em jogo não necessariamente são as diversas formas de a gente fazer a divisão e tudo, mas é mostrar como é que foi mudando assim a mudança do que é poder, né? Do que é o poder está no domínio daquilo que é importante para a sociedade de uma forma geral. Então, o que é que realmente era importante ali, né? Vamos dizer assim, o primeiro ciclo, né? Indústria têxtil, por exemplo, quem dominava a indústria têxtil tinha mais poder. No terceiro ciclo, no caso, a eletricidade, a questão depois vai vir o automóvel, então domínio, né, de algumas coisas com base nos ciclos, né? E aí a gente pode falar hoje que está sendo construído aí o sexto ciclo, já nesse momento mais atual, que a gente vai ter o aperfeiçoamento das tecnologias, alguns vão falar de indústria 4.0, da digitalização do mundo, a ampliação, né, desse mundo virtual, e aí com isso o avanço, né, das tecnologias da informação e da comunicação, da nanotecnologia, da biotecnologia, engenharia genética, novas formas de energia, inclusive obter energia, ter reserva de energia, você conseguir produzir uma energia e ter reserva de energia através de energia solar, por exemplo. Então, vão ser novos temas que vão se abrindo aí para a gente pensar essas questões. Dentro ainda dessa perspectiva, a gente tem, por exemplo, as divisões através das revoluções industriais, né? A primeira revolução industrial como papel de ponta na Inglaterra, no século XVIII, o domínio do ferro, do carvão, energia a vapor, a indústria têxtil. No segundo momento, a importância do automobilismo, do automóvel, da eletricidade, do Fordismo, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que vai ser a força, né, da segunda revolução industrial. No terceiro momento, a gente vai falar aí da terceira revolução industrial, pensando a automação, a informática, telecomunicações. No quarto momento, a gente vai falar da questão da digitalização dos processos industriais e a ampliação, a profundidade do uso da internet, a questão da aceleração contemporânea, que Milton Santos vai falar, as redes sociais, o acesso instantâneo, a ideia de realidade aumentada, a questão do metaverso. Se vocês tiverem interesse, tem até um documentário, Indústria 4.0, digitar no YouTube, é possível ver. O sequenciamento genético, nanotecnologia, energias renováveis, impressão em 3D, a questão da robótica, a computação quântica, biotecnologia, os drones, né? A própria automação da sociedade, a questão dos algoritmos. E aí, paralelo a isso, a gente tem, claro, né, um aumento do desemprego, né? Então, assim, tem alguns problemas que isso vai ocasionar, né? O processo, dessa forma, é duplo, né? É massa ter um drone, né? É massa ter algumas tecnologias. No entanto, quem detém essa tecnologia, existe todo um conflito, e aí uma geopolítica em torno disso.
Bom, e aí a gente chega pensar um momento, né, de como é que o Brasil ele emergiu enquanto potência regional na economia mundo face, né, essa geopolítica mundial que se desenhou um pouco, como eu coloquei, em algumas fases. Né? Para pensar isso, eu trouxe aqui a Berta Beck, que ela vai falar do período da ditadura militar, a chegada, né, do poder militar ao poder do Estado, né, a governança das instituições, e trazer aí uma colaboração para a gente pensar esse projeto geopolítico para a modernidade, que já foi aí pós Segunda Guerra Mundial, para a gente pensar aí no caso o que seria essas novas geopolíticas e como o Brasil se inseriu dentro dessa perspectiva, porque você tem aqui, quando a gente fala, né, dessa nova geopolítica, você tem aí um período já que o Brasil começava de certa forma a se urbanizar, né, porque foi uma urbanização tardia, porém foi uma urbanização acelerada, e você tem aí, teve o governo de Getúlio Vargas, teve o Plano Metas, e depois havia-se também nuances, né, de lutas por reforma agrária, outros tipos de luta, e o regime militar vem aí para abafar essas lutas e propor uma outra forma, né, propor inclusive uma ideologia e propor a modernização conservadora. E isso em 64, que dura aí 21 anos, vai até 85. Então, isso só foi possível através, né, desse projeto geopolítico para a modernidade, só foi possível através da doutrina de segurança nacional, com a implementação do novo autoritarismo, e isso investiu massivamente, né, porque assim, a gente também tem que ver que o processo é duplo, então o governo militar ele tem, entre aspas, assim, ganhos, né, mas consequência disso também tem alguns malefícios, né? Como, por exemplo, houve um investimento massivo na questão do desenvolvimento industrial, na autonomia tecnológica. No entanto, a gente, como não era um país rico, né, um país da semi-periferia, o Brasil começando a se emergir, no entanto, teve um aumento do endividamento, da dívida externa, e que é um dos grandes gargalos do Brasil, tá? Então, essa modernização conservadora, ela traz isso, ela traz a ideia da modernização do investimento na tecnologia, é conservadora porque foi feita pela ditadura, pelo regime autoritário e com base em valores conservadores, né, vamos dizer assim. Como característica, a gente teve o período do milagre brasileiro e a economia brasileira em marcha forçada, a gente teve a introdução do planejamento estratégico e a busca da integração do território nacional, que é um tema da geopolítica, a questão da integração territorial, a questão dos limites claros da nossa fronteira, a urbanização como estratégia também, a formação de uma rede nacional, porque precisava de mercado consumidor, porque acho que é formidável o texto A Geopolítica do Capitalismo, de David Harvey, porque essa geopolítica, ela tem os interesses, né, está centrado numa economia, está centrado na detenção de poder e o capital, a gente está dentro de um modo de produção capitalista, então a gente não pode esquecer dessas estruturas que estão por trás disso aí, inclusive as transformações que o capital teve, até mesmo saindo de um capital monopolista para a gente pensar em um capital financeiro e outras relações econômicas, e as estratégias regionais e polos de crescimento. Outra característica também é a ocupação da Amazônia, que é um tema geopolítico muito forte, e a projeção do Brasil no cenário internacional. Isso através de políticas externas, com base no regime autoritário, e, claro, os limites da nossa potência regional. Né? O Brasil tem também seus limites. Bom, qual era o contexto? Né? A gente tinha aí os anos 70, como a gente estava saindo aí do Fordismo, claro que essa saída né, é uma saída progressiva, e entrando na acumulação flexível. Então a gente sai de um período mais rígido da produção em massa, da ideia do salário com base na hora de trabalho, e vai para a acumulação flexível, da chamada just in time, produção em tempo certo, numa forma de trabalhar. Inclusive, o flexível se insere em diversos aspectos, e isso vai influenciar o modo de vida das pessoas. Por exemplo, o trabalho da carteira assinada, a garantia do trabalhador, isso aí vai se esvaindo né, no modo de produção de acumulação flexível, e aí aumenta-se o trabalho em tempo parcial, o subproletariado, professor temporário, professor substituto, são características desse novo modelo. E a gente tem como contexto também de destacar a revolução tecnológica, a gente já estava aí no período de pensar que vamos dizer assim, a microeletrônica, a informática,
já estava assentando uma nova base de poder e uma nova estrutura da divisão territorial do trabalho, né, divisão internacional do trabalho. Os estados nacionais, eles deixam de ser a única unidade de poder, de central poder, passa-se a ter multinacionais, organismos internacionais, como o FMI, por exemplo, o crescimento de outros países, tá? Que é o contexto de uma geopolítica nova, como eu citei, a questão dos BRICS, né? Aí tem Brasil, China, Índia, por exemplo, e o Brasil se emergindo, né, como sempre periferia e um país que tem importância no cenário político internacional. Tanto que você viu agora recente as eleições de Lula, quase no mesmo dia, no outro dia seguinte, você tem a manifestação de diversos líderes, né, ligando para Lula, matérias em jornais, saudando um novo momento. Então, como o Brasil tem uma importância no cenário político internacional. E, claro, qual foi a política de Estado? Modernização conservadora. Então, o projeto geopolítico para a modernidade, inserido no Brasil, foi inserido através da ditadura militar, pelo um regime autoritário que incentivou, como um novo marco, né, desse projeto, o domínio do vetor científico e tecnológico, certo? Para justamente alcançar, né, uma projeção internacional. E aí o papel predominante das Forças Armadas. As Forças Armadas deixam sai daquele papel de apenas disciplinar e ser uma força armada de garantir uma certa segurança nacional, para começar a também pensar a ideia do planejamento. Né, o planejamento racional, o planejamento estratégico. Então, as Forças Armadas começam a entrar nas instituições, a criar instituições, a planejar o mundo também. Então, quais são os dois aspectos que a gente pode destacar? Busca por uma autonomia tecnológica e a valorização do espaço através da política de integração nacional. A própria urbanização, o crescimento de rodovias, o investimento pesado nas infraestruturas para formar um país, a própria, né, de certa forma, aí, integração nacional. E com isso, a gente tem aí, de certa forma, que cria um espaço global, no entanto, ele é global porque é tecnicamente homogeneizado, então a técnica ela passa a estar em diversos ambientes, entre aspas, claro que todo esse processo é desigual, e fragmentado porque ele é apropriado em parcelas. Nem todo mundo tem acesso aos benefícios dessa modernidade. É tanto que a Berta Becker vai falar também da modernidade da pobreza, né, que seria uma nova pobreza. Eu quero destacar alguns aspectos, tá? Só para vocês entenderem como é que foi que ocorreu o Brasil, né, como um país emergente, como uma nova potência regional. Então, a gente falou que foi dentro de um processo de ditadura militar, e uma coisa importante é a doutrina de segurança nacional e o novo autoritarismo. Então, havia-se aí, digamos, um contexto, né, a base, né, de clima entre a questão da Guerra Fria, o mundo, né, de certa forma dividido, né, o medo do comunismo, né, isso não é uma coisa tão nova, né, esse cenário que a gente de certa forma ainda vive. Então existia o contexto de luta de classes, a gente não pode negar, nos anos 60, e havia diversas reivindicações populares, porque a gente estava tendo avanços tecnológicos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. As grandes guerras, de certa forma, elas são propulsoras, né, de tecnologia, de inovação. O próprio capitalismo tem como característica a inovação. E, por outro lado, a apropriação desses bens, desses benefícios, não se dava de forma equitativa. Então, a gente tem aí a doutrina de segurança nacional, que é justamente uma técnica de planejamento estratégico que vai ser estendida a todos os setores de atividade do país, que busca o quê? Garantir a segurança do país através da maximização do crescimento, face à hegemonia dos Estados Unidos e, claro, passando segurança. Nós estamos aqui nos defendendo, por exemplo, do regime comunista. Então, estamos aqui avançando com base no crescimento e isso é importante. Então, tem toda uma ideologia por trás de fazer a segurança nacional acontecer. Essa autonomia tecnológica, que é uma característica também, e aí o Brasil, ele inclusive buscou, né, ultrapassar a política de substituição de importações, que surgiu já após a crise de 29,
E a gente pode dizer que investiu pesado em 4 setores estratégicos, por exemplo. A aeronáutica, a gente pode dizer que ainda hoje o Brasil produz aviões, no caso da Embraer, a indústria bélica, então ainda continuou sendo uma coisa importante, a ideia do investimento em armamentos, energia nuclear, por exemplo, a criação do Conselho Nacional de Pesquisa foi nesse período, um pouco antes, né, de 51, então tem algumas coisas que vão acontecendo um pouco antes, né, porque já existia o Plano Metas, então já existia uma forma também de lidar, né, com a geopolítica. E a computação, investimento pesado também na computação, né, a Secretaria Especial de Informática, e depois vai inserir outros investimentos, né, isso aí vai dar uma cara nova ao Brasil, né. Se você for ver, por exemplo, a busca pela autonomia, né, tecnológica, o investimento pesado, aí gastos de Fundo Nacional de Desenvolvimento científico e tecnológico, em pesquisa e desenvolvimento, de 70 a 88. Então, a década de 70 aí com um investimento massivo e, claro, a custa disso, um grande endividamento externo. As despesas, eu trazendo um dado mais atual, de 2003 a 2017 em pesquisa e desenvolvimento. E agora, se você for pegar 18, 19, tem uma pequena queda, né? Então, essa busca por autonomia tecnológica, porque é a nova cara da geopolítica, né? Quem detém a tecnologia detém aí, entre aspas, o poder. Claro que é uma soma de fatores, não é só deter tecnologia, tem todo um arcabouço, né? Por exemplo, o Camponilla Diniz, ele continua dizendo que o território, o espaço, os recursos naturais, as pessoas, a população, a quantidade, inclusive, de população, o tamanho também do território, tudo isso vai influenciar. Ele cita o caso da Suíça, que tem um desenvolvimento tecnológico, mas algumas coisas ficam aquém, porque não tem também outras faces que faz com que o desenvolvimento, de uma forma mais geral, e se inserir a nível internacional, possa vir a vigorar, né, vamos dizer assim. Então, investimentos é um aspecto muito importante para a gente examinar como é que se insere o Brasil numa perspectiva geopolítica mundial, pensar como é que o Brasil está investindo, né, em pesquisa e desenvolvimento. Bom, aí a questão do milagre econômico brasileiro, o milagre brasileiro e a economia brasileira em marcha forçada, né, o milagre brasileiro foi ali naquele período de 70, né, porque a gente teve, de certa forma, uma crise do petróleo, né, de certa forma é uma resposta à crise do petróleo na década de 70. O milagre brasileiro, ele tem aí uma característica também que é o arroxo salarial, né, a compreensão salarial, então não há avanço no salário, de certa forma. A gente tem com isso o controle, né, do mercado de trabalho e o Estatuto da Terra, né, que é uma lei que dá, de certa forma, a cara da nova política agrária, vamos dizer assim, que a pessoa, para ter acesso à terra, teria que ser por meio do capital, e a sociedade brasileira, ela vem aí de uma geopolítica de tamanha desigualdade, falar das capitanias hereditárias, do Tratado de Tordesilhas, então tem toda uma estrutura de desigualdade que é histórica, né? A nossa relação, inclusive, com Portugal, uma independência tardia, então tem toda essa questão que precisa a gente lembrar também. Bom, uma outra política que foi importante também foi o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, tá? Que teve aí uma inspiração no modelo japonês e que, de certa forma, se traduziu em fortalecimento de firmas nacionais, se traduziu no investimento, por exemplo, na indústria de bens de capital, no crescimento da autonomia tecnológica, no apoio de conglomerados financeiros, a busca para, de certa forma, tirar a vantagem da crise externa que o mundo estava, né, por conta da década de 70, a crise do petróleo, por exemplo. O Estado, ele, de certa forma, exerce um papel de impulsionador, né, da industrialização e toma para si, né, a responsabilidade de ser um provedor, né, de bens públicos. Então, o Estado, ele atua como suporte financeiro de grandes blocos de investimento, na construção de infraestrutura, pensando na integração do sistema rodoviário, energético, urbano, telecomunicações, e a produção direta de insumos intermediários, que, de certa forma, é indispensável à industrialização pesada. Então, olha a quantidade, de certa forma, de empresas públicas, né, criadas aí de 41 a 71, a nível estadual, federal e municipal. A gente tem aí
por exemplo, em 71 a 76, 67 a nível federal, né, correspondendo a 48%, enquanto de 41 a 50, a gente tinha apenas 7 empresas, né, a nível federal. Então, esse investimento que o Estado fez, a evolução dos setores econômicos também, da própria distribuição na população, que é uma coisa que eu não comentei, mas tem um texto do Márcio Postman, que ele fala sobre a questão da divisão internacional do trabalho, e ele mostra, né, que essa questão do poder, né, como essas novas faces do poder, né, com o avanço da tecnologia, os países eles vão se estruturando. Por exemplo, os países do centro capitalista são países que vão investir mais em ciência e tecnologia, nos serviços, sistema de consultoria, né, as cidades globais, que vão deter papel de inovação, de comando, e os países semi-periféricos, países periféricos, são países que vão ter aí uma exportação muito mais a nível agrícola, que não tem tanto investimento em tecnologia. Veja o caso do Brasil, né, que é um país que vai, de certa forma, emergindo economicamente, onde, por exemplo, em 1960, a gente já tinha um PIB de 52%, ou seja, à frente da indústria, à frente da agricultura, e em 80 isso vai aumentar. E a agricultura também vai diminuir. Então, o PIB brasileiro em 60 era 22,6 para a agricultura, enquanto em 80, 7,6. Tá? Então, há um crescimento da indústria, veja que a indústria também cresceu e, de certa forma, o crescimento do serviço, né? O processo de urbanização. Então, a gente tem qual é a estrutura, né, de planejamento estratégico e integração do território nacional. Por um lado, o Plano Metas, que é uma herança que teve aí do governo do JK, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, e, claro, especial, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que consolidou, né, o projeto de ordenar o território nacional segundo a ótica e a lógica do projeto geopolítico comandado aí pelas forças militares, comandado pelo Estado autoritário. Então, a integração do território, ela é utilizada como um aspecto simbólico, vamos dizer assim, para o Brasil se tornar uma potência. Precisa integrar o nosso território. Então, as políticas por exemplo, de integração do território visava remover os obstáculos materiais e ideológicos para a expansão de alguma forma de modelo. Qual? O modelo capitalista, o capitalismo moderno. Então, é a ampliação de um modo de vida industrial, urbano, de novos consumos, novos desejos, novos apetites, né? A urbanização como estratégia e a formação de redes nacionais, que foi fundamental para essa expansão do capitalismo moderno, o investimento em capital fixo, que para isso é preciso hidrelétrica, é preciso aeroporto, novas barragens, usinas, portos, expansão do sistema de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicação, redes de energia. Então, são coisas que foram importantes para esse avanço e poder, essa interiorização ser possível. E para isso há toda uma estratégia, vamos dizer assim, regional, investimento de polos de crescimento, com a construção do Ministério do Interior, a própria construção da Sudã, pensando aí a Amazônia, o Centro-Oeste, com a Sudeco, para o Sul, a construção do Sudeste-Sul. Então, isso foi uma política de investir, né, nos polos de crescimento de algumas regiões e com um objetivo, de certa forma, de neutralizar oligarquias regionais, porque uma sociedade como a brasileira, já milhões de pessoas, não havia um único perfil de pensamento, uma única forma de pensar, e para neutralizar essas oligarquias regionais, o Estado promoveu incentivos fiscais, a isenção de impostos, às vezes até a suspensão de algumas tarifas para importação, por exemplo, incentivos financeiros para novos empreendimentos, tanto nacional como também estrangeiro. Então, isso foram as estratégias regionais para que essa política, né, da modernização conservadora fosse colocada em prática. Então, a implantação de novos polos, né, de crescimento, privilegiando aí, claro, interligar os circuitos nacionais com o circuito internacional, tá?
a ocupação da Amazônia, que é um fator assim importante para a questão de pensar a geopolítica. Então, a ideia realmente é promover um equilíbrio geopolítico interno e externo, é um tema que é recorrente, a gente pensar a questão da Amazônia. O objetivo era realmente, de certa forma, oferecer solução para a tensão social que havia na periferia e, de certa forma, o crescimento no centro e evitar uma reforma agrária e a busca também de nacionalizar o território. Então, o Programa Nacional de Integração, o PIN, que foi desenvolvido na década de 70, o governo começa a assumir essa responsabilidade de ocupar a Amazônia com esses objetivos, né, que eu citei acima, né, oferecer solução para a atenção social na periferia, o desenvolvimento para o crescimento no centro, pensar também a questão de formas, mecanismos de evitar a reforma agrária, tá? E com isso o governo, por exemplo, construiu aí Transamazônica, rodovias, 12 mil quilômetros de estrada em menos de 5 anos, diversos projetos, entre eles o grande projeto Carajás também, de extração mineral e produção agrícola, com a construção também, com apoio, né, da Companhia do Vale do Rio Doce, e a projeção do Brasil no cenário internacional, que a gente pode considerar que a década de 70, né, que traz essa nova política externa neonacionalista, de certa forma, com a recusa de alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, essa é uma característica, porque havia antes um alinhamento mais direto com os Estados Unidos, uma certa submissão, e aí a tentativa de ter um alinhamento com os Estados Unidos, mas que não aceite todas as suas premissas. Né? Então, as políticas externas do regime autoritário de 64 a 74, a gente tinha nessa forte aliança com os Estados Unidos, e pós 74 a gente tem um alinhamento, mas que não seja um alinhamento apenas com os Estados Unidos, são novos alinhamentos, e que não seja um alinhamento automático. Né? A ideologia, de certa forma, é a tese de guerra ideológica preventiva, o apoio secreto, inclusive, a golpes militares e repressões aos movimentos de esquerda. Então, a ideologia era muito forte nesse sentido. A integração viária, como um aspecto que eu já falei, e a ocupação da fronteira do Atlântico Sul, que isso é uma coisa importante, que ainda é a detenção, né, do espaço marítimo, é uma coisa importante. Inclusive, tem textos falando de geopolítica do espaço marítimo, de cabos submarinos, que vão fazer ligação entre diversas áreas, que é importante. Então, são aspectos que continuam sendo importantes, só que, claro, a primazia da tecnologia, né? Porque se antes a gente ia pegar petróleo a não sei quantos mil metros com uma determinada tecnologia, hoje se consegue aí diminuir o tempo, né? Fazer com que a coisa seja mais rápida, né? Vamos dizer assim. A ideia da política externa, pensando aí a emergência do novo centro de poder, claro, com a perca da hegemonia dos Estados Unidos, a inserção do sistema global, inclusive o Brasil fazendo alianças com Angola, China, países árabes, Alemanha, sem aquela restrição direcionamento apenas com os Estados Unidos, a criação, né, do Tratado de Cooperação Amazônica, a mudança estrutural das exportações brasileiras, a gente sai aí de uma estrutura de exportar produtos primários para investir mais na exportação de produtos manufaturados, tá? E a estrutura de exportação brasileira, pensando aí, no caso, alguns produtos, né? Produtos primários, como café, minério, o farelo de soja e os produtos manufaturados. O Brasil também oferecer exportação de equipamento de transporte, maquinaria, ferro, tá? Essa é uma escala histórica da dívida externa bruta, que a dívida externa brasileira foi uma das bases para a política, né, de modernização acelerada, e aí o aumento dessa dívida externa, que começa aí na década de 70 ter um exponencial, e infelizmente a gente ainda fica escravo, né, disso aí, que com isso, né, tem dados que dizem que 50%, né, do nosso orçamento é detido para pagar a dívida externa, e isso prejudica muito políticas sociais e alguns avanços também. E a gente lembrar, né, que a questão nacional redefinida hoje passa justamente por isso que eu tenho colocado, né, que é a questão de a gente pensar a questão social, a questão da construção da nação e a autonomia face ao plano externo, que passa pela tecnologia, mas também passa por essa questão da dívida. Então, a inflação e a dívida, isso no texto 92, por exemplo, a Roberta Becker e Cláudio vão destacar, a inflação e a dívida externa constituem os desafios que o Brasil enfrentará nas próximas décadas
e cuja solução dependerá também da trajetória dos Estados Unidos na economia mundo. E, infelizmente, é um tema que é muito importante, mas, contraditoriamente, a gente não vê esse debate vindo à tona numa campanha política, nas eleições. Então, a dívida externa é realmente um problema. E, claro, que qual é o legado dessa modernização conservadora? Porque, para não passar a ideia de que, ou então a ditadura militar foi boa, porque, poxa, investir em avião, em armamento, tecnologia, desenvolvimento, calma. A gente tem que ponderar porque essa modernização foi uma modernização conservadora, ela, de certa forma, faz com que a economia brasileira alcance a posição de oitavo PIB do mundo, por exemplo, consegue, de certa forma, ter um parque industrial diversificado, a agricultura começa a ter uma certa tecnificação, uma modernização no campo, há um extenso avanço na rede de serviços que, de certa forma, interligou quase a totalidade do nosso território nacional, a integração nacional, através do desenvolvimento da urbanização, da rede urbana, dos transportes, mas, no entanto, a gente tem que lembrar que a maioria da população brasileira não participa desse processo diretamente. Então, o crescimento econômico ele é concentrado e amplia-se a desigualdade socioespacial. O Brasil, de certa forma, inaugurava a modernização da pobreza também. Não aquela pobreza primitiva, absoluta, né? Mas aquela iluminada pela pequena janela das telas dos aparelhos de televisão, que, de certa forma, espalhava centenas de milhares de casas, casebres e favelas, e conectava-se aí o pobre ao rico, remediados e pobres no mundo ilusório, né? E utópico das novelas e noticiário programado, né? Um mundo encantado na televisão e a pobreza tomando de conta da uma grande parte da população, né? E com isso, claro, que a grande mídia teve um papel ideológico que ainda tem muito forte na introdução de ideologia, e isso é, de certa forma, um instrumento, né, de dominação aí, porque se a gente for ver esse livro aqui, O Poder da Comunicação, vai trazer algumas novidades para a gente pensar a questão do poder, mas uma dessas questões esse poder, ele vem pela comunicação. E quem detém, né, esses meios de comunicação. Então, isso é uma coisa importante de fazer essa reflexão. Então, era isso, pessoal. Acho que ficou um diálogo assim aberto aí, porque eu gostaria de trazer outras coisas, mas veja só, foi uma aula aí de 50 e poucos minutos, para a gente poder pensar questões muito importantes. E, claro, não para aqui, né? Porque a outra parte era falar um pouco do momento atual, da geopolítica atual, assim, mais recente mesmo, né? Com o crescimento exponencial da China, inclusive ultrapassando os Estados Unidos em alguns aspectos. De certa forma, a gente teve alguns avanços do Brasil e outros retrocessos, e pensar a nova estrutura de poder, pensando através dos olhos também do Manuel Castells, porque vai estudar sociedade em rede, a gente tem essa sociedade globalizada, mas fica aí como indicação de leituras e avanços para vocês. Esse texto mais recente, do Camponino Diniz, quem quiser tiver interesse, tem aí, eu compartilhei mas tem um mais recente ainda, e o do Manuel Castells também é possível conseguir em PDF. Então a gente tem aí que, assim, se fosse adentrar um pouco mais em alguns temas e ver algumas nuances desse tema, ver que esse desenvolvimento, esse crescimento econômico do capitalismo foi bastante concentrado, desigual, e isso tem diversas sequelas, né, tem diversas consequências para a nossa sociedade. E aí, como destaquei, a questão que se transforma hoje em uma crise estrutural, que é a questão da dívida externa. E dívida externa é dívida pública, tá? Porque a dívida interna também está muito alta, tá? Então, um abraço e espero ter colaborado aí com a formação de vocês.